Então, antes de mais, bem-vindos a todos a esta edição do ciclo Ciências Sociais à Conversa, que é um fórum de reflexão do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, qual eu faço parte, e que tem como objetivo, né, promover este diálogo entre os investigadores, sobretudo do mundo académico, e convidados oriundos de outros setores da atividade, ou outros setores da sociedade, não é? A sessão de hoje, como também já pude referir, acho que vem antes de começar a gravar, não é? Insere-se no âmbito das iniciativas do centro, do SIX Nova, relacionadas com os 50 anos do 25 de Abril, e hoje a sessão é dedicada ao desporto, colonialismo e independências africanas, né? Nomeadamente dos países que outrora estavam sob o domínio colonial português. Iremos abordar um pouco estas duas temporalidades, não é? O tempo colonial e o depois, do pós-independências, tentando então aferir um pouco as continuidades e rupturas no campo do desporto e tentar também perceber nestes processos históricos, não é? Semelhanças e diferenças entre os diferentes países, não é? Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné. Vou então começar por apresentar o painel dos convidados. Eu, depois disso, darei então início à nossa conversa, que durará, em princípio, ali cerca de 1 hora e meia. Se eventualmente estiverem na audiência depois pessoas que queiram participar com alguma questão ou comentário, enfim, tentarei, na medida da gestão possível do tempo, abrir a conversa no final para esse efeito. Esta conversa está a ser gravada, portanto, se alguém entretanto entrou, não queira participar com a imagem, tem de desligar a câmara, não é? E pronto, passo então a apresentar os nossos convidados. Eu vou fazê-lo por uma ordem das intervenções iniciais que eu tive a estipular, pelo menos para a primeira ronda de conversa. E em Angola temos então o Francisco Van Dunham, também conhecido por Vadiago, alcunha que traz, imagino eu, desde os anos 60 e 70, quando era uma criança e um jovem do bairro Sambizanga, em Luanda, um bairro que tem o seu nome inscrito na história do futebol da cidade, e onde o Francisco jogou, organizou torneios e jogou futebol, tal como fez noutros clubes de bairro em Luanda, sobretudo a nível federado. O Francisco é geocientista, foi professor da Universidade Agostinho Neto, já depois de se apresentar, entre outros trabalhos, publicou 3 livros relacionados com o futebol popular em Luanda, dos quais eu destaco o futebol popular no Sambizanga, entre 74 e 76, Juba, futebol em ritmo de merengue. Juba era um clube do bairro Alfredo, no Sambizanga, onde jogou. E todos estes trabalhos têm como base um trabalho de recolha de memórias muito importante para a feitura da história do futebol suburbano em Luanda e em Angola, mais genericamente. Do campo académico, temos também connosco o Nuno Domingos, ele é investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Tem trabalhado bastante sobre políticas sociais, culturais e desportivas do Estado Novo, sobre o colonialismo tardio, sobretudo no contexto da realidade urbana em Moçambique. Tem várias obras publicadas, como autor e organizador. Eu destaco Futebol e Colonialismo, Corpo e Cultura Popular em Moçambique, que é de facto um trabalho incontornável para quem se interessa sobre o desporto nos antigos territórios coloniais portugueses. Em direto do Brasil, temos, penso eu que seja no Brasil, temos connosco o investigador Vítor Andrade de Melo. Ele é professor titular da Escola de Educação Física e Desportos do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também coordenador do Sport, Laboratório de História dos Esportes e do Lazer. Leciona também no programa de pós-graduação em lazer na UFMG, em Minas Gerais, e da sua vasta obra publicada sobre lazer e desporto, eu destaco aqui as contribuições
sobre os contextos colonial e pós-colonial, sobretudo em Cabo Verde, Angola e também Guiné-Bissau. É também co-organizador de 2 livros importantes sobre o desporto e lazer em África, sobretudo a de expressão portuguesa, um deles, aliás, em coautoria também, entre outros autores, também, diga-se de passagem, com o Nuno Domingos. E por fim temos também connosco o João Silva Candemo, jornalista angolano há já mais de 4 décadas, espero não estar enganado. Depois poderá corrigir-me, tem tempo para isso. Tem dedicado especial atenção à área do desporto, colaborou em diversos periódicos angolanos, foi chefe editorial e diretor adjunto do Semanário Angolense. Tem também investigado a história do desporto angolano. Em 2007 publicou o livro Breve História de Angola nos Afrobaskets, que narra a afirmação do basquetebol angolano e também africano entre 1980 e 2005. Mais recente, uma das produções do qual é autor, é a obra Momentos Sublimes do Desporto Angolano entre 1975 e 2020. É também autor do livro Petro, Trajetória de um Gigante, sobre a história do Atlético Petróleos de Luanda, também entre 1980 e 2020, e da biografia Uma Vida de Dedicação à Política e ao Desporto, sobre o já falecido nacionalista Hermínio Escorzo, um dos fundadores do Petro de Luanda. Como eu estava a dizer, por favor, queiram acrescentar ou algo que ficou por dizer ou corrigir-me se eu disse aqui alguma asneira. Eu quero, sobretudo, agora agradecer a vossa presença, não é? Desde já por terem aceitado este repto. Às vezes não é fácil falar em temas tão amplos em tão pouco tempo, mas eu tenho a certeza que seremos daqui muito satisfeitos com as vossas partilhas. Quero também estender o agradecimento ao Frederico e à Marina, e acho que podemos então passar diretamente aqui à nossa conversa. Eu então, se calhar, começo a minha primeira pergunta para o nosso Francisco Van Dunham, em jeito de lançar este mote, talvez do que se virá a falar, que é se nos pode contar um pouco, não é, sobre como, a partir da sua experiência, né, de memórias vividas e contadas, como é que vê a prática desportiva no tempo colonial, nos anos 60 e 70, não é? Tanto ao nível escolar, e como ao nível do futebol popular de Luanda, não é? À primeira vista, até parecem mundos completamente diferentes, e até se pensarmos depois também com o futebol federado do centro da cidade, não é? Portanto, saber se era mesmo assim, não é? Eu conversei uma vez também com um ex-colega seu da equipa do Juba, o Cota Frikiki, e ele também, e acho que o Francisco também, salvo erro, aborda isso num dos livros, mas essa história é fascinante, um pouco do desenvolvimento do futebol suburbano no Sambizanga, sobretudo, né, ligado um pouco à história dos embarcadiços, que acabavam por ter um papel importante de disseminação do futebol, dos estilos de jogo brasileiros, por exemplo, né, que depois tiveram também, era um fator um pouco de distinção do futebol praticado aí. Portanto, perceber um pouco se o futebol suburbano era autónomo ou independente, e em que medida, né, do futebol federado dos clubes da Baixa. Porque se por um lado, né, temos o torneio Cuca, organizado sob a égide de um dos grandes industriais de Angola, ao mesmo tempo também era, né, acabou por ser bem vista pelas autoridades como forma enfim, de lazer ou de controle do lazer. Ao mesmo tempo sabemos também, né, que havia jogadores que tanto jogavam tanto nos torneios de futebol suburbanos, e no dia antes ou no dia a seguir iam jogar nos clubes da Baixa, não é? E sabemos que provavelmente as pessoas, os torcedores e as pessoas que acompanhavam com muita, de facto tinha muita popularidade, não é?
esse futebol, enfim, também acompanhavam e se identificavam até com clubes da metrópole, o Sporting, o Benfica, enfim, eu já me estou aqui a alongar, era um pouco saber o que é que nos pode dizer sobre isto, essas diferenças e semelhanças, não é, entre o futebol do Mosseco e o futebol do asfalto e como é que viu a partir da sua experiência. Passa então aí a Bom, força. muito obrigado por me dar a palavra. Deixa-me primeiro dizer que há um livro que não mencionou aí, que eu também escrevi, que é o livro de memórias do antigo jogador do Benfica e do Beira-Mar, Domingos Anguila João. Uhum. E também dizer que as minhas primeiras obras, numa primeira fase, estão restritas à minha experiência ou aquilo que eu vi no Sambizanga, que é o bairro onde eu cresci. Agora já tem estado a ser solicitado por outras pessoas também para poder escrever livros de memória. E eu, nesse momento, tenho mais dois que estão já quase a terminar. Agora, voltando ao nosso tema, devo dizer que no tempo colonial, nós, os miúdos que crescemos no bairro, a principal forma de diversão naquela altura era mesmo jogar futebol. O futebol era, de facto, a modalidade desportiva que estava mais ao nosso alcance. Sobretudo, lembro-me que em períodos de festas de Natal, e então era comum os nossos pais oferecerem-nos alguns presentes, e uma das coisas que nos ofereciam era a bola, a bola. E quando recebíamos uma bola, era uma festa. Então, nós jogávamos o futebol de rua como forma de diversão, mas depois havia alguns de nós, quando digo alguns de nós, os garotos, naquela altura eu também fazia parte, acabavam por adquirir uma qualidade acima da média. Tanto na brincadeira de jogar futebol no bairro, descalços, alguns conseguiam se tornar bons jogadores de futebol. Naquela altura, o desporto na colônia, portanto em Angola, uma das coisas que o português tinha, o governo colonial português tinha de bom, na altura, era mesmo o desenvolvimento do desporto. O desporto estava disseminado em todas as áreas sociais de Angola, desde a escola, desde a fábrica, porque havia os torneios corporativos entre empresas. Nas escolas havia equipas de basquete, futebol salão, organizavam também competições entre escolas, que eram os torneios entre escolas, eu próprio participei também, e havia os clubes federados, Esses clubes federados já tinham um nível de organização que se aproximava um bocadinho aos clubes da metrópole. Os nossos mais velhos, naquela altura, também foram fundando clubes de futebol no subúrbio. Tanto em quase todos os museques de Luanda havia clubes de futebol. Não tinham o mesmo nível de organização que tinha os clubes da Baixa, que aqueles eram mesmo federados, mas alguns até tinham um nível de organização aceitável. Então, havia muitos clubes e naquela altura o futebol era mesmo era o principal, digamos assim, era a motivação principal dos nossos mais velhos. Porque naquela altura os nossos mais velhos faziam duas coisas. Ou iam divertir-se aos fins de semana nas farras, ou iam jogar futebol. Não havia mais nada. No meio havia a tropa. Alguns iam para a tropa, mas mesmo na tropa havia equipas de futebol, havia os torneios militares. Portanto, quer dizer, quando digo futebol, também falo do basquete. Também havia clubes aqui, como Vila Clotilde, que também tinham equipas de basquete muito fortes.
Então, nós não jogávamos só. Geralmente, os que jogavam basquete eram os que já viviam, eram aqueles negros que tinham já um nível social um bocado mais elevado, chamávamos os assimilados, e que já viviam na Baixa. Esses, os filhos deles, praticavam basquete, porque basquete já é uma modalidade que não estava ao alcance do miúdo que estava lá no subúrbio, porque não tínhamos campos de basquete, nem bolas de basquete. Então, quem jogava basquete, voleibol e por aí fora eram os filhos dos assimilados, os que já viviam na Baixa. Agora, nós que vivíamos no subúrbio, era o futebol. O futebol foi, de facto, eu até tenho escrito no livro do Juba, uma frase do antigo futebolista Lourenço Bento, que ele diz mesmo que no tempo colonial o futebol era a única coisa que eles podiam pegar para passar o tempo, sei lá, era o único divertimento que eles tinham. O próprio Joaquim Diniz, que depois também se notabilizou no Sporting, há bem pouco tempo ouvi uma entrevista dele, e ele disse a mesma coisa. Naquele tempo era o futebol. Hoje já não acontece isso com aquela intensidade que havia, porque hoje os nossos miúdos, os nossos garotos aqui, isso vamos falar se calhar depois no outro tema, para além deles terem já internet e outras coisas mais, o campo de atividade deles já está mais largo. Já está mais largo. Então, não é a mesma coisa que nós, no nosso tempo, em que o futebol era, de facto, o que preenchia o nosso tempo. Era o futebol. Então, não havia ninguém que não jogava futebol. Nós, quase todos jogavam futebol. Dificilmente alguém não jogava futebol naquela altura. Por isso é que apareceram os Diniz, os Eusébios e por aí fora, em tudo quanto é espaço das antigas colônias portuguesas. Mais tarde, os nossos mais velhos, eu quando digo os nossos mais velhos, estou a falar da geração dos 40. Estou a falar do Zinguila, estou a falar do Diniz, estou a falar do Lourenço Bentes, estou a falar desses mais velhos que o André Fanfa e por aí fora. Esses nossos mais velhos depois tiveram contato com uma outra realidade. Ao irem para a tropa, ao irem para cumprir o serviço militar, aperceberam-se que eles lutavam contra os seus próprios irmãos, que eram os chamados terroristas. E depois foram se emancipando, foram compreendendo por que estavam a lutar contra os seus próprios irmãos. E então o conceito de independência chegou, portanto, começou a atingir a consciência dos nossos mais velhos. Já havia o interesse das pessoas ouvirem o programa Angola Combatente. O programa Angola Combatente era um programa que era emitido, se não estou em erro, em Brazzaville, que o MPLA, através desse programa, mobilizava os jovens para aderirem à luta. E então, o futebol também serviu como um meio de aglutinação das pessoas para aderirem à causa. Portanto, se calhar já estou a fugir um bocado do tema, eu vou ficar por aqui e vou Não, explicar-se não. depois. Olha, paz. Então, o futebol passou a ser um espaço de aglutinação onde os jovens começavam a discutir política, começaram a perceber o que estava a passar à sua volta. E então foram criando células clandestinas, mesmo dentro de alguns clubes e também em alguns salões de festas. Houve clubes que tiveram problemas aqui em Luanda, por exemplo, lembro-me do Botafogo Futebol Clube, que tinha um centro recreativo aqui no bairro Popular, que a PID depois apercebeu-se que aquele clube também estava a funcionar como centro de subversão. Uhum. No bairro Operário havia o 11 Negros Futebol Clube, que os mais velhos também tiveram que fechar o clube porque sentiram-se ameaçados. E no Sambizanga havia o Ginásio Futebol Clube. Este Ginásio Futebol Clube
muitos dos seus elementos já estavam marcados para serem presos, porque a PIDE já tinha mesmo a certeza que o Ginásio Futebol Clube era um clube, pronto, clandestino, era um clube subversivo. Uhum. E então, alguns dos jovens que jogavam ou participavam neste clube, apercebendo-se da situação em que eles se encontravam, ameaçados, podiam ser presos, muitos deles fugiram. Portanto, estou-me a referir ao antigo presidente da República, o José Eduardo dos Santos, o Pedro de Castro Vanduna Eloy, o Brito Sozinho. Houve um grupo de mais velhos que, para fugirem, para evitarem serem presos pela PIDE, fugiram. Fugiram. Portanto, o futebol sempre foi um meio que ajudou, ajudou Angola a se tornar independente. Quer dizer, as pessoas foram ganhando consciência, formavam um grupo. Não digo só o futebol, também a escola. As escolas também eram meios Ok. de convivência dos jovens e onde também se discutiam questões políticas. As escolas também. Portanto, tudo quanto era lugar onde os jovens se encontravam, havia essa possibilidade de jovens poderem discutir e a perceberem o que se estava a passar com o seu próprio país. Mas era o futebol, naquela altura, principalmente o futebol suburbano, serviu como um meio para muitos jovens saírem clandestinamente de Angola para os Congos, a Uhum. fim de se juntarem aos movimentos de libertação. Sim. E temos alguns Bom, casos que também saíram aqui diretamente de Portugal, da metrópole. sim, sim. Mas a partir da década de 60, já começou a sair em quantidade, quer dizer, já era, quer dizer, os jovens já tinham uma consciência mais elevada e já não saíam um, dois, três pessoas, não, já saíam muitos. Eu tenho no livro do Juba aí muitos nomes. Muito bem. E mesmo no exército militar, alguns jovens que tinham já um nível acadêmico um bocado mais elevado, esses funcionaram como o farol para muitos outros jovens. Muitos desses jovens chegaram ao férias, chegaram ao funeral, milicianos, tiveram patentes elevadas. Foram esses jovens que até lembro-me que depois de 1964, quando houve aqui a situação de confrontação entre os comerciantes e a população do subúrbio, esses jovens tiveram uma ação junto das autoridades portuguesas a fim de se evitar o morticínio que estava acontecendo nos moceques de Luanda. Portanto, esses tiveram um papel. Depois foram também eles que se tornaram oficiais militares das FAPLAs. Das FAPLAs, quando digo FAPLA, era o movimento, era o braço armado do Uhum. MPLA. Uhum. Infelizmente, essa nata de intelectuais que foi se juntar ao exército militar do MPLA acabaram mortos no dia 27 de maio. Houve uma intentona aqui, para dizer que foi Uhum. intentona, não Uhum. sei, mas aconteceram aqui coisas que, infelizmente, quem pagou foram eles. Sim. Carlos Francisco, sim. Se calhar eu ia Eu, pedir. no Samizanga, eu posso falar porque foram todos muitos deles foram meus amigos e alguns mais velhos eu os conheci muito bem. Agora, aqui havia outra realidade. Os clubes da Baixa, os clubes da Baixa, a determinada altura, serviram também como trampolim para muitos jovens nativos, e não só, também os da Baixa também, irem jogar para a Europa, para Portugal. Quer Uhum. dizer, passou a ser os que jogavam a bola, depois já tinham outra ambição. Epá, eu também tenho que ir para Portugal. Quer dizer, então já muitos jovens já tinham o sonho de serem bons jogadores para irem jogar em Portugal. Então, quer dizer,
que o futebolista suburbano ele ia jogar para os clubes da Baixa com o sonho de um dia ir jogar para o Benfica, ou para o Sport, ou para o Belenenses. Então havia essa concorrência, saíram daqui muitos jogadores angolanos, também de Moçambique, por aí fora. Então, quer dizer, o futebol foi um meio Sim, que, sobretudo a partir dos anos 60, sim, houve exatamente, foi um muitos meio que, que sim, foram para a saiu, metrópole. Caro Francisco, exatamente. eu se calhar, entretanto, pedir-lhe que depois poderá voltar a esse raciocínio, até dessa relação dos atletas com a política e, sobretudo, no pós-independência. Mas talvez na próxima ronda, entretanto, vou aqui para gerir o equilíbrio do tempo, vou passar aqui a minha questão ao Nuno Domingos. Nuno, perguntar-te se, enfim, se a partir do que disse aqui o Francisco encontras alguns pontos em comuns dessa experiência do futebol suburbano, eu imagino que sim, mas também dessa relação, perguntar-te um pouco se viste contar dessa relação das autoridades coloniais com o desporto suburbano e também, enfim, fazendo também a ponte com o desporto, digamos, do federado e do asfalto, não é? Parece que havia algumas diferenças, já que em Moçambique, não é? Acho que criaram-se duas organizações desportivas até distintas, reguladas por esse poder. Enfim, será que nos pode explicar um pouco dessas relações e em que medida é que podemos pensar se nos afastamos ou nos aproximamos muito da experiência angolana? Para já perguntava-te isso. Sim, bem, para já, olá a todos. Eu queria agradecer ao Pedro o convite e ao Six Nova, enfim, cumprimentar os colegas de painel que eu não conhecia antes, o João Candempo e o Francisco Van Dunen, e claro, o Vítor Mel, que já conheço há muito tempo. Olá, Vítor. Enfim, na verdade, cumprimentar o resto das pessoas que estão aqui connosco, que são, enfim, tudo que estão a assistir, que são pessoas que, sobretudo a partir de Portugal, mas não só, têm trabalhado questões do desporto e da cultura popular. Sim, quer dizer, eu estava a ouvir o Francisco e há evidentes equivalências entre o caso moçambicano e o caso angolano. Bom, algumas delas decorrentes do que foi a estrutura do poder colonial português, nomeadamente, enfim, a sua dimensão de organização urbana em cidades como Luanda e Maputo, embora sejam cidades com histórias bastante diferentes. Luanda, uma cidade mais antiga, e Maputo uma cidade mais moderna, no sentido de ser mais recente também, mas na verdade ambas, que, enfim, a sua organização urbana era uma projeção de um poder colonial discriminatório, racista, que se projetou pela diferença entre um centro urbano genericamente ocupado pela população colona branca. Enfim, não é exatamente assim, mas é genericamente e tendencialmente assim, e um grande subúrbio, não é? Os subúrbios em Moçambique, o equivalente aos mocecos em Angola, onde se encontrava grande parte da população africana negra, enfim, que no caso moçambicano servia, digamos, um conjunto de atividades laborais da cidade, mas, enfim, no caso específico da então Lourenço Marques, hoje Maputo, servia também de plataforma para a ida de trabalhadores, sobretudo mineiros, não é, que iam trabalhar para as minas sul-africanas, nomeadamente em Joanesburgo. E, portanto, enfim, esta matriz bastante desigual projetou-se sobre a organização desportiva, nomeadamente sobre o futebol, e isso fez com que, na verdade, surgissem nos anos 20 duas associações na cidade: a Associação de Futebol de Lourenço Marques primeiro, que era no fundo uma associação que congregava os chamados clubes colonos e que organizou o chamado Campeonato da Baixa da cidade, e onde havia um conjunto de clubes que ainda hoje, a grande parte deles, a maioria deles ainda existe em Moçambique. E depois, 2, 3 anos depois, surgiu uma associação africana de futebol africana, assim é que se chamava, a AFA, muito influenciada pela Organização Desportiva Sul-Africana, com a qual havia relações entre as associações africanas e os clubes africanos e os seus congêneres na África do Sul,
E essa Associação Africana juntou então um conjunto de clubes largos. Na verdade, até havia mais clubes nos subúrbios africanos do que propriamente no centro da cidade, portanto, a AFA organizou um campeonato separado, não é? E estas competições existiram separadamente até 1959, quando o Estado colonial, já numa altura em que procurava demonstrar internacionalmente que não era racista e que não era discriminador, achou que, enfim, não fazia muito sentido existirem duas associações marcadas claramente por uma diferença racial, e então determinou acabar com a AFA, não é? Portanto, não fazia sentido existir um campeonato africano, acabou com ele, e nos anos seguintes os clubes africanos passaram a participar na terceira divisão do campeonato da outra associação. Portanto, foi uma integração assim um bocado esquisita, não é? É uma integração, mas para a terceira divisão, não é? Até lá, portanto, não havia jogos entre clubes, entre equipas das duas associações. Alguns jogadores, na verdade, sobretudo mestiços, sobretudo com o estatuto de assimilado, conseguiram passar da Associação Africana para o Campeonato da Baixa, quase todos, enfim, quase todos, a maior parte, eles não eram muitos, na verdade, não eram assim tantos, mas alguns deles ficaram muito conhecidos, não é? E, enfim, talvez os mais conhecidos fossem, e que tiveram uma importância grande no princípio, fosse enfim, o Mário Wilson, não é? Que tem depois uma carreira feita na antiga metrópole desde 1949, quando viajam para Lisboa, e depois, enfim, alguns anos mais tarde, o Hilário da Conceição e o Mário Coluna, não é? Que são, enfim, nomes fundamentais do futebol africano, do futebol moçambicano, mas também do futebol português, que conseguem primeiro dar o salto do futebol africano para o futebol da Baixa e depois dar o salto para a metrópole. Enfim, o Francisco já falou da importância que, sobretudo na década de 60, esta mobilidade social proporcionada pelo futebol teve para muitos africanos, que na verdade para eles tornou-se uma forma de profissionalização, não é? E alguns conquistando um lugar proeminente nos clubes de futebol, outros, volto a dizer, anos 60, 70, conseguindo empregos, não é? O futebol, se eram bons jogadores, iam trabalhar para um clube e o clube quase todo pertencia a uma fábrica, pertencia a uma instituição do Estado, e eles conseguiam um emprego a partir dessa posição. Isso foi importante para muitos africanos porque lhes permitiu uma mobilidade social, permitiu uma estabilidade que de outra forma não conseguiriam alcançar. Isto nos anos 60. Mas pronto, estes jogadores que conseguiram dar o salto. E enfim, mais tarde, claro que o Eusébio ficou mais conhecido. O Eusébio não chegou a jogar neste campeonato africano, jogou de forma informal nos subúrbios, mas não neste campeonato. Mas, portanto, esta era sem dúvida a matriz de uma organização desportiva dual, claramente discriminadora, que começou a transformar-se, na verdade, nos anos 60 e 70, por necessidade. Enfim, a guerra rebentou em Angola em 61, rebentou na Guiné em 63, em Moçambique em 64. Antes disso já se tinha percebido, não é? O governo português tinha percebido que tinha que criar algumas linhas de abertura para as coisas se acalmarem. E nesse sentido houve um conjunto de iniciativas, sobretudo nos anos 60, que permitiram alguma mobilidade, que permitiram algum investimento no desporto. O Francisco também já falou sobre isso para o caso de Angola, alguma construção de infraestruturas, etc., que realmente criou um mundo um pouco mais plural, embora ainda assim com dinâmicas de discriminação bastante evidentes. Aliás, o Francisco falou sobre isso e acontecia o mesmo em Moçambique. É evidente que o futebol se tornou, era o desporto mais popular, não é? Mas os outros desportos, o Francisco falou do basquete, e no caso moçambicano era mais ou menos a mesma coisa. Havia outros desportos que continuaram a ser um desportos mais elitistas. O hóquei patins, se calhar acima de todo, continuou a ser um desporto muito da população branca da cidade. Mas também o basquete e outros desportos. É evidente que o futebol tem mais poder de popularização, é mais barato, joga-se em qualquer lado, é mais simples, e portanto isso foi absolutamente evidente. Também no caso moçambicano. Em relação à questão do Pedro, à questão política, eu tenho sempre algum receio de tornar a história do futebol uma história política, porque ela é muito mais ampla do que isso, não é? O futebol foi muito importante, e acho que o Francisco também já referiu isso para o caso angolano. O futebol foi muito importante para a sociabilidade, para os modos de vida
de muitos habitantes da periferia destas cidades, não é? Era um modo de encontro, era um espetáculo, era uma performance local, havia um público local, havia, portanto, isso faz parte um pouco da vida dos subúrbios, não é? E estar a reduzir o futebol a uma espécie de algo que foi inventado por os regimes para instrumentalizar, acho que é uma forma um pouco limitada de olhar para isso. É evidente que os regimes tiveram, que o regime colonial percebeu que o futebol tinha uma força social e que, em algumas circunstâncias, enfim, inaugurações de estádios, rituais, lá apareciam as equipas africanas, enfim, lá se criava assim uma espécie de cenário de igualdade que, na verdade, não correspondia à vida real das pessoas. É evidente que, de várias formas, eu agora há pouco estou a trabalhar um pouco sobre a inauguração do chamado Estádio Salazar em 68, na periferia de Moçambique, e é evidente que, enfim, a inauguração foi um grande momento de propaganda, convidaram-se os clubes africanos, o Eusébio não pôde jogar porque houve um grande jogo que foi um Portugal-Brasil bastante conhecido, portanto nem o Pelé nem o Eusébio estiveram presentes, o Pelé estava numa digressão com o seu clube, com o Santos, e o Eusébio estava lesionado, não é? Uma das suas lesões, estava a recuperar de uma operação ao joelho. Mas ainda assim o regime colonial, enfim, fez uma série de panfletos, cartazes, notícias de jornais, onde aparecia o Eusébio a cumprimentar o Salazar falou do Eusébio, portanto, enfim, houve claramente nessa altura, na imprensa, noutros meios, uma tentativa de utilizar, por exemplo, essa inauguração, claramente para mostrar que Portugal era uma nação multirracial, bem, nada melhor do que o Portugal-Brasil, não é? Equipas cheias de jogadores brancos, negros, enfim, para precisamente projetar essa ideia do império multirracial e claramente a imprensa e os centros de propaganda coloniais portugueses usaram isso, não é? Mas é evidente que, enfim, nós não sabemos bem também, certamente, da eficácia destas imagens, e se na verdade, enfim, os africanos ficaram propriamente, ganharam um vínculo mais próximo com o governo português devido a essas ações de propaganda. Eu acho que o futebol tinha outras dimensões importantes, como o Francisco disse, era ambivalente, porque por um lado podia ser instrumentalizado pelo poder, por outro lado nós sabemos que muitos resistentes, muitas pessoas dos movimentos anticoloniais também tiveram nos clubes de futebol, houve clubes de futebol que foram também perseguidos, houve importantíssimos jogadores de futebol que tiveram uma ação política importante, não é? O Daniel Chipenda, se calhar acima de todos, mas outros também, e portanto, enfim, o futebol foi realmente é uma forma ambivalente, não é? E eu acho que o regime sabia isso, não é? Sabia que poderia instrumentalizar, mas também sabia que o futebol se poderia tornar uma arma. E, portanto, é difícil definir de forma muito linear, não é? Se as políticas de instrumentalização e propaganda funcionaram, ou, na verdade, se o futebol foi outra forma, foi uma forma de resistência, não necessariamente organizada, mas outra forma de resistência. Quando o Estado Novo é obrigado a abrir nos anos 60, abrir parcialmente, não é? Porque sabemos que noutras dimensões o regime até se tornou mais violento, não é? Noutras dimensões o regime, bem, desde logo com a guerra, desde logo com o controle da PIDE, estes anos 60 foram anos muito violentos, mas noutros aspectos o regime foi obrigado a abrir. E se foi obrigado a abrir, isso já era uma vitória, em certo sentido, isso já era uma vitória das populações africanas, não é? Ele foi obrigado a abrir, não foi por boa vontade de ninguém, não é? Foi a necessidade, na verdade, na linguagem da guerra na altura, de conquistar os corações e as mentes, não é? E isso já era certamente uma vitória, essa necessidade de abertura já era uma vitória das populações africanas, e elas ganharam alguma coisa com isso, não é? Ganharam com essa abertura, algumas ganharam a possibilidade de realmente ter um emprego e de ter alguma mobilidade social, mas também simbolicamente ganharam outras coisas, porque, enfim, não era muito habitual vermos africanos em lugares de tanto destaque na sociedade portuguesa, na sociedade imperial portuguesa, não é? E realmente, enfim, olhando para a trajetória de pessoas como o Mário Coluna, eu falo sobretudo a partir do caso moçambicano, não é? Do Mário Coluna, do Hilário ou do Eusébio, a sua mobilidade social,
não apenas do ponto de vista monetário, se calhar isso nem seria o mais importante, embora também o fosse, mas sobretudo eram pessoas que de um momento para o outro passaram a fazer parte da cultura popular portuguesa, apareciam nas primeiras páginas de jornal, apareciam em todo o lado, quer dizer, isso na verdade tinha um efeito subversivo também, não é? Porque na verdade nunca os africanos tinham tido um destaque tão grande, não é? Nunca tinham tido, porquê? Porque o Eusébio de repente era um campeão, não é? Estava ao serviço de um clube muito popular como o Benfica, estava ao serviço da seleção portuguesa e, portanto, isso já era uma vitória. Houve instrumentalização, certo, houve instrumentalização, mas também ela só existiu porque já havia poder do outro lado, não é? E essa abertura é importante tanto do ponto de vista material como do ponto de vista simbólico. Portanto, o que me parece, e não queria se calhar alongar muito mais, é que a questão política é uma questão complexa, não é? E não é passível de abordagens lineares, Uhum. não é? Há uma ambivalência grande e eu acho que reduzirmos também a uma questão política a um desporto e uma atividade que foi tão importante noutros aspectos para as populações, para as suas sociabilidades, para os seus lugares de encontro, é uma redução que é preciso ter algum cuidado, porque eu acho que a força do futebol não foi inventada pelo regime colonial, não é? Nem foi inventada pelo Estado Novo. A força do futebol vem tem outras lógicas, não é? Tem outras origens, é passível de instrumentalizações, é verdade, mas o Estado Novo, na verdade, sempre foi bastante desconfiado do futebol por várias razões, porque tinha mesmo na metrópole, um classismo bastante evidente em relação a modalidades populares, porque desconfiava delas, porque tinha medo de penetrações políticas, enfim, tudo isso. Portanto, Ok. é um mundo um pouco é um mundo mais complexo e é preciso ter algum cuidado com as análises políticas deste fenómeno. Mas enfim, se calhar não digo mais nada agora. Eu, na verdade, Eu trabalho agradeço, sobretudo desculpa com as estar a interromper, multinacionais. mas eu acho que completaste bem o teu raciocínio, o quadro que querias descrever e, enfim, explicar. Acho que ficou claro. Eu vou passar, evidentemente, depois poderemos continuar a conversa também por aí. Uh, vou continuar passando aqui a palavra ao Vítor Melo, perguntar-lhe diretamente como é que olhas para estes processos em Cabo Verde, ou na Guiné-Bissau, né? Não sei se o facto de, por exemplo, não haver uma população colónia se calhar tão expressiva, como em Moçambique, ou Angola, né, fez com que a prática até o consumo desportivos se processassem de modo distinto. Enfim, também sabemos que o desporto funcionava, não é, como contexto de afirmação e de busca identitária. Será que isso houve também diferenças, vamos dizer, entre as populações, as classes mais populares ou as populações mais dos subúrbios e vamos dizer, a formação desportiva dos alunos ou das famílias das elites culturais, não é? Que também procuravam, evidentemente, a sua própria distinção. Enfim, passo-te a palavra. Eu não sei, espero ter sido claro aqui na minha questão. Obrigado, Pedro. Prazer, obrigado pelo convite, prazer te conhecer. Prazer também rever membros de longe, Nuno, Frederico, e também um prazer dividir a nossa fala aqui com o João, com o Francisco. Eu acho que os dois casos, bom, de pronto, sim, eu acho que Guiné e Cabo Verde têm uma diferença grande com Angola e Moçambique, porque são menores, né? Havia uma população menor, uma população menor de colonos, e, além de tudo, tinha um poderio econômico menor também. Né? Mas acho que os dois casos são muito interessantes para entender como o esporte se manifestou de forma distinta pelas diversas colônias e qual foi o papel do Estado em cada uma delas. Eu acho que em Cabo Verde o esporte foi bem mais fluido, foi bem mais uma, uma reivindicação, uma tomada de postura do povo cabo-verdiano. Então, a gente tem, desde o século XIX, indícios de organização de práticas esportivas, especialmente em Mindelo, na ilha de São Vicente. A gente sabe que Mindelo foi um importante entreposto de carvão para companhias inglesas que estavam indo em direção às Índias. Houve uma grande presença dos britânicos na ilha de São Vicente,
isso desencadeou a organização, como os britânicos faziam em muitos lugares, desencadeou a organização de clubes de golfe, de cricket, de clubes esportivos, e a partir daí houve, já no início do século XX, a formação de clubes de cricket e golfe também de cabo-verdianos. É interessante perceber como é que o esporte, notadamente o cricket e o golfe, foram mobilizados de alguma forma por uma elite crioula para justificar, para tentar enaltecer o valor da cabo-verdianidade, que é uma construção identitária que já vem desde a transição do século XIX para o XX. Não no sentido de separação da metrópole, mas no sentido de afirmação para plena integração. Então, a gente tem curiosidades, que não são curiosidades, né, mas são ocorrências históricas. Por exemplo, o primeiro selo de cricket do mundo é um selo sobre Cabo Verde. É uma loucura pensar nisso. E foi emitido pelo governo português. Foi uma série chamada Modalidades Esportivas, destinada às colônias, em que se exaltava uma modalidade esportiva de cada colônia. Né? Assim, a gente tem até hoje em Cabo Verde o clube de golfe funcionando, que é espetacular. A gente não tem exatamente o Green, o clube de golfe de São Vicente. Né? A gente tem o Brown, porque as características da Ilha de São Vicente não permitem que a gente tenha aquela... Ou seria um impacto muito grande do ponto de vista econômico, né? Gramar aquilo ali. Então, o desenvolvimento esportivo em Cabo Verde foi mais um movimento que parte da própria população, que vai se organizando, então, ao redor de modalidades específicas, e depois vai chegar ao futebol, que vai ser aquela que vai expressar o envolvimento do maior conjunto da população, não só de setores médios, os setores mais altos cabo-verdianos. Né? Assim, isso vai ser muito interessante, eu não vou entrar nesse motivo agora, isso vai ser muito interessante depois, no tempo da independência, né? Porque isso vai ser um dos conflitos que vai marcar a construção da nação cabo-verdiana independente. É um conflito que vai marcar entre aqueles que eram defensores da independência e aqueles que não achavam que a independência fosse um projeto interessante para Cabo Verde ali em 1974, 1975. Né? Na Guiné foi bem diferente. Né? O desenvolvimento esportivo é bem posterior. A gente só tem indícios dos primeiros movimentos esportivos na década de 1920. Agora, o interessante da Guiné é a marca da maior presença do Estado, notadamente no tempo do governo do Sarmento Rodrigues. Então, Sarmento Rodrigues ele promove investimentos claros na organização esportiva, notadamente dos 3 clubes que havia naquele momento, a UDIB, o Sporting, os 3 clubes de Bissau, né? E o Benfica de Bissau. Né? Eu tento argumentar Sarmento Rodrigues era muito próximo de Adriano Moreira e estavam, de alguma forma, tentando operar o lusotropicalismo antes mesmo do lusotropicalismo estar sendo operado de forma mais generalizada na metrópole. Né? Então, eu tento argumentar, eu penso, né, que o Sarmento Rodrigues, então, inaugura uma linha de maior intervenção e presença do Estado nas práticas esportivas, entendendo que aquela intervenção podia ser interessante para a manutenção do Império Português, notadamente com as pressões que pendiam sobre Portugal no pós-Segunda Grande Guerra. Né? Assim, de outro lado, né, assim, então a gente tem uma intervenção governamental maior, e de outro lado também a gente vai ver na Guiné uma enorme mobilização do esporte na formação dos movimentos de contestação. Né? Assim, acho que isso tem desempenha um papel notável disso, o próprio Amílcar Cabral se envolvera com atividades esportivas desde o tempo do Liceu, em São Vicente, também no tempo que teve em Praia, no tempo que esteve em Lisboa estudando, se envolveu com as atividades esportivas da Casa dos Estudantes do Império e do Clube de Marítimos Africanos, que são 2 instituições importantes, porque dali saíram parte significativa das lideranças, e em ambas o esporte, de alguma forma, também foi encarado como uma possibilidade de mobilização política e de organização para a contestação da dinâmica colonial. Né? Então, o Amílcar Cabral, quando vai trabalhar como agrônomo na Guiné,
uma das suas ações importantes foi a organização de clubes populares para tentar mobilizar uma série de pessoas para a formação nos momentos que antecedem a formação do PSGC. Né? Assim, pelo menos dois líderes assumem isso claramente. Um é o Nino Correia e o outro é o Bobo Keita. O Bobo Keita é interessantíssimo o livro de memórias dele, porque ele só vai se dar conta de que o Amilcar Cabral, quando já está mobilizado o PSGC. Ele falava, pô, tinha um cara lá que ficava utilizando o esporte para falar para a gente sobre colonialismo, sobre... Então, um pouco, para mim, vai um pouco na linha do que estava colocando o Nuno, também dialogando com o Francisco, né? A ideia de que não há nenhuma essencialidade no fenômeno esportivo. Né? Ele pode ser utilizado como forma de controle, como forma de dominação, como forma de estratégia colonial, e ele efetivamente foi, né? Mas ele também pode ser utilizado como forma de contraposição, de resistência, de organização, e ele, generalizadamente, ele é um momento de expressão dos grupos, de festa, né? Então, a gente tem que, sempre que nós que estudamos esporte, temos que tomar sempre muito cuidado para que a gente não esqueça que as pessoas jogam bola porque elas gostam de jogar bola. Né? As pessoas torcem para um time de futebol porque elas gostam do time de futebol e, às vezes, contrariamente à política do que aquele time de futebol apresenta. Né? Assim, então, o desporto em geral e o futebol costumam ser efetivamente muito mais múltiplos do que uma abordagem única permitiria a gente desvendar de forma adequada. Né? Assim, tanto assim que se no período colonial há uma enorme complexidade na prática esportiva cabo-verdiana e da Guiné, quando chega o período pós-colonial, isso vai continuar e ainda vai se acirrar ainda mais as tensões que existem ao redor da estruturação esportiva desses países agora independentes. Ok. Obrigado, Vítor. Bastante esclarecedor. Já conseguimos, de facto, não é, estabelecer aqui pontos de comparação muito, muito interessantes em vários planos. Bom, eu agora eu ia, voltando ali a uma questão que também já foi abordada atrás, vou pegar nela para fazer uma pergunta ao nosso Silva Candembo. E depois faço também outra, enfim, penso que não demorará, se calhar, tanto tempo a responder à primeira. Isto é, quando o Nuno falou há pouco, eu acho que ele até empregou aquela expressão da estratégia da conquista do coração e das mentes, não é? Dos moçambicanos ou dos angolanos como estratégia, que ao fim e ao cabo estava um pouco incluída no que se chamaria a ação psicossocial. Ao fim e ao cabo, esta estratégia de sedução, acha que poderá ter tido efeitos, ao fim e ao cabo, políticos ambicionados pelo Estado Novo? Tem alguma impressão sobre isso? Pois a pergunta que eu tinha também mais, se calhar mais abrangente, enfim, e fazer um pouco aqui a ponte para o período pós-independência e tem a ver também com a simbologia das visitas no tempo colonial, das visitas sobretudo das equipes metropolitanas, mas não só, não é? Que tinha esse elemento um pouco de reconhecimento dos territórios portugueses, importante para essa manutenção do império e depois para a propaganda que se poderia fazer dele, mas também, não é? A tal, lá está, essa política de conquista dos corações e das mentes. Acha que, por exemplo, a seguir à independência, o papel das embaixadas desportivas, não é? Eu lembro-me que começa, se calhar, logo com essa caravana Havemos de Voltar, que creio que começou até com alguns, a ser dinamizado por alguns jogadores que estavam na metrópole, portanto, para tentar mobilizar os atletas e os jogadores de futebol a virem para Angola, no caso.
os jogos de amizade com Cuba, enfim, as deslocações ao estrangeiro, seja dentro ou fora do arco socialista, enfim, que papel é que tiveram para a mobilização da população para a prática desportiva, ou se quisermos, né, dessa ideia de construção da nova nação por via dessa prática, ou do consumo de desportivos, né? E, enfim, também perceber de que forma é que será que esta política dos governantes ou dos desígnios de política desportiva do MPLA estavam em consonia, pelo menos se estavam sempre ou não, em consonia com o que era a agenda dos próprios dirigentes e até atletas desportivos, que alguns deles também eram, como já foi dito, nacionalistas, não é? Que participaram um pouco da luta anticolonial. Passo então aqui a palavra. Força. Tá. Obrigado, Pedro, e saudações aí a todos os companheiros do painel. Eu gostaria de dizer, primeiro fazer um bocado de história, mas assim muito breve, muito brevemente. A prática desportiva mais ou menos organizada começou em Angola aí finais do século XIX. E os primeiros clubes de Angola são também mais ou menos desta época. E eram clubes que praticavam modalidades muito ligadas à Inglaterra. Era o cricket também, e sobretudo esportes náuticos como o remo, a vela e a natação. O futebol surge em Angola mais ou menos, de acordo com registros que há, mais ou menos na primeira década do século XIX. Desculpa, do século XX. Na primeira década do século XX, é trazido por cruzadores ingleses e jogado primeiro pelas elites dominantes, né, coloniais, e depois o futebol acabou por ser um desporto efetivamente de massas. E há esta separação do futebol oficial, né, futebol federado e o futebol de bairro, e eu não digo tanto desporto suburbano, porque no fundo só havia futebol e nada mais. Não havia sequer condições para a prática de outras modalidades, só havia futebol. Havia esta separação, primeiro porque a própria lei era discriminatória. Portanto, a lei só admitia jogadores em clubes chamados oficiais, jogadores que tivessem a quarta classe de escolaridade. Portanto, isto era um fator limitativo na medida em que muitos nativos não tinham preparação, não tinham, portanto, essas habilitações. Logo, estavam impedidos de jogar em clubes ditos oficiais, clubes filiados na Associação Provincial do Futebol de Angola. Daí, então, terem surgido vários clubes em diversos bairros da periferia de Luanda. Falo essencialmente de Luanda porque é aqui onde eu nasci e acompanhei, de certo modo, esse movimento todo. Mas há uma coisa muito curiosa aqui a assinalar. É que estes clubes da periferia de Luanda, quase todos tinham designação dos clubes da metrópole. Era o Benfica do Quinzal, era a Académica do Ambrizete, era o Benfica de Calumbunze, era o Sporting de Luís Miguel, que é uma povoação aqui próximo. Portanto, as designações eram mais ou menos, tinham quase todas que ver com as designações dos clubes metropolitanos. Portanto, e depois disto, e porque o futebol era extremamente popular, né? Era extremamente popular, jogado essencialmente, muito jogado na periferia, nenhuma outra modalidade era jogada na periferia, porque tem também muito que ver com a própria gênese dessas modalidades em Angola. A maior parte dessas modalidades, por exemplo, o basquetebol, acho que só surgem no século XX, não é? O basquetebol, o handball, o hóquei em patins e o voleibol, surgem todas no Liceu Salvador Correia. E quem está no Liceu Salvador Correia? Normalmente as elites dominantes, alguns negros ditos assimilados, com bolsas de estudo, principalmente da Igreja Metodista angolana. Portanto, mesmo assim, estas modalidades eram praticadas essencialmente por europeus ou descendentes de europeus. E começa a coisa a mudar mais ou menos
na década de 60, quando aos clubes angolanos, onde também já havia muitos nativos, era permitida a participação em provas de Portugal, portanto, Portugal enquanto nação, não era só Portugal continental. Por exemplo, a equipa de basquetebol do Benfica, do Lubango, participou e foi campeão várias vezes de Portugal em femininos, de basquetebol em femininos. O campeão de Angola, da natação, um grande campeão, o Galo Alves, foi várias vezes campeão de Portugal. Nessa altura as coisas começam, digamos assim, a abrir-se um bocado mais, e creio que tem muito que ver também com os acontecimentos de 1961, em fevereiro, 4 de fevereiro, e os acontecimentos do 15 de março. Isto levou a uma abertura muito grande em todos os setores, inclusivamente no setor da educação, onde os nativos tiveram muito mais possibilidades de estudar, e também muito mais possibilidades de participar, desculpam, em provas de modalidades que não fossem só o futebol. Já havia nativos no basquetebol, já havia nativos no handball, e no atletismo havia às centenas, muitos, muitos, muitos nativos. Eu não sei, não consigo mensurar se com esta abertura o governo português, antes do período da independência, terá atingido os seus objetivos de conquistar corações. Mas uma coisa é verdade. A participação de Angola, tanto nestes campeonatos como nos campeonatos da Mocidade Portuguesa, e inclusive nos campeonatos universitários de Portugal, eram participações muito celebradas pelos nativos, muito celebradas mesmo, porque haviam muitos, muitos atletas nativos, não apenas de origem europeia, mas nativos, mas também, portanto, angolanos, descendentes já de europeus, no caso de português. E essas participações eram muito, muito, muito celebradas em Angola, eram muito acompanhadas. Não sei se, do ponto de vista prático, isso terá tido algum efeito naquilo que eram as intenções da governação portuguesa. Duvido muito que tenham tido, porque havia, por exemplo, um clube dos mais antigos, que em maio, agora em maio este ano, completaria 100 anos, que é o Clube Atlético de Luanda, que era, no fundo, uma espécie, uma célula da luta de libertação, nacional. Portanto, se por um lado o desporto, e como já foi dito aqui, ajudava as autoridades coloniais a, a concitarem a atenção dos cidadãos, sobretudo cidadãos nativos, sobretudo espectadores, acompanhantes, não apenas os desportistas, mas sobretudo os espectadores. Por outro lado, também este desporto era aproveitado pelos nativos, que portanto, estavam engajados na luta de libertação nacional. Portanto, há esses dois extremos da questão da política e do desporto. Quando há, digamos, a passagem para o período posterior à independência, pronto, sabemos que nós tivemos em Angola houve um êxodo muito grande. Sabemos que, por exemplo, durante quase 3 meses, de agosto a novembro, e muitos europeus saíram de Angola, muitos descendentes de europeus saíram de Angola, e o desporto e a organização desportiva em si sofreu um abalo muito grande. Ficamos para além da guerra, né, para além da guerra civil que iniciou antes ainda da independência, também havia a questão da falta de quadros qualificados em número suficiente para levar o desporto adiante. Em face daquilo que é a opção política, desenvolvimento político das novas autoridades lideradas pelo MPLA, e não havia outra saída senão, portanto, seguir um sistema desportivo decalcado no bloco comunista, no bloco do leste.
de modo que o associativismo desportivo perdeu muita força. Os clubes militares, em função daquilo que era a nossa própria situação, né? Os clubes militares ganharam dimensão incalculável e, de certo modo, chegaram, digamos assim, a liderar quase todo o processo desportivo por via do 1º de Agosto, que era o Clube das Forças Armadas, por via do Interclube, também já foi CPA, que era o clube da Polícia Nacional, por via do Dínamos, que era o clube da Segurança do Estado. Portanto, tivemos esta fase em que o desporto militar, digamos assim, assumiu quase toda a liderança do processo na transição do período anterior à independência para a independência nacional. É óbvio que pronto, são sistemas muito diferentes, são sistemas muito diferentes, e é óbvio também que havia aqui uma excessiva politização do desporto, em minha opinião, provavelmente muito maior do que houve no período anterior à independência, porque quase todas as manifestações desportivas, todas as organizações desportivas, sobretudo nos primeiros 10 anos da independência nacional, tinham como objetivo a afirmação política de Angola enquanto país independente no contexto das nações africanas, porque sabemos que Angola para aderir à União Africana antes, ou à Organização da União Africana, conheceu um conjunto de dificuldades e foi ultrapassando muitas destas dificuldades por via não só de alianças políticas com outros países africanos, mas também por via de atividades desportivas, como, por exemplo, a seleção da fundação das primeiras seleções nacionais, que eram com o Congo, jogar com a Nigéria, países que estavam alinhados politicamente a Angola. E há também aqui um fator que eu acho importante a assinalar: do mesmo modo que a mocidade portuguesa teve um papel extraordinário na organização desportiva no período anterior à independência nacional, depois disso quem assume esse papel é a JMPLA, que é a Juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola, de modo que as primeiras seleções nacionais, sobretudo no futebol, foram organizadas, algumas delas, pela JMPLA. Portanto, aqui um traço identitário muito comum num sistema como noutro sistema, portanto, antes e depois da independência, que é a intervenção primeiro da mocidade portuguesa e depois da JMPLA. Não sei se terei, de algum modo, satisfeito aí a respondido cabalmente à pergunta do Pedro, mas pronto, Sim, isso é que me acho que parece. sim, com certeza. Até. Agradeço desde já esta, esta, este balanço, não é? Esta história bem concreta que nos trouxe aqui e cheia de elementos de reflexão também para podermos continuar. Eu se calhar até pego aqui nesta questão de como a política entrou também no desporto no pós-independência, para perguntar ao nosso Francisco Van Dunham se concorda, não é? E se tem algo a nos dizer em concreto sobre a forma como o desporto ou como a política entra mais particularmente no, nos museques, ou se quisermos, no desporto suburbano, né? No Sambizanga, por exemplo, né? Contava-nos que o campo da Independência, o campo do Bukavu, foi criado desde logo numa antiga serração de um colónio, portanto, reapropriado o espaço e depois, enfim, os campos acabaram também por ser espaços de mobilização política, palcos de comício do MPLA e também de outras forças.
Acha que essas mudanças podem ser vistas como rupturas ou também se há aqui continuidades, não é? Se pensarmos no torneio popular Cuca e depois, já depois da independência, né, no torneio da independência, o torneio 1º de Maio, os torneios corporativos e outros torneios mais afetos ao desporto suburbano, como é que vemos essa questão, não só da continuidade, mas então do elemento político? Os jogadores, os atletas, também participaram, utilizavam esses espaços para algum tipo de postura, não é? Que fosse desalinhado ou insurgente, seja da ordem colonial ou agora mais concretamente dessa ordem pós-colonial. Enfim, como é que vê essa transição, né? Encontra o que é que nos poderá assinalar e explicar, talvez retomando também onde tinha deixado o seu raciocínio, Francisco? Eu diria que depois da independência, eh, portanto, logo após o 25 de abril de 74, eh, não houve continuidade em termos de política no futebol. Tudo o que aconteceu de 74 a 76 foi espontâneo, portanto, foi iniciativa das pessoas, portanto, houve um período de ociosidade, um período de guerra, instabilidade, em que as pessoas que, pelo menos no Sambizanga, jogaram futebol para passar o tempo. Porque naquela altura também não havia muito tempo para a gente pensar em política, porque os jovens, naquela altura, iam em massa, aderiam em massa para os exércitos dos movimentos de libertação. Agora, o que aconteceu no Sambizanga, se calhar deve ter acontecido também noutros museques, é que o MPLA sabia que o Sambizanga era um bastião forte do MPLA, era um bastião, portanto, o Sambizanga é um núcleo de resistência, já que todo mundo sabe, bastante forte, e naquela altura os seus dirigentes, pelo menos os que estavam já aqui, não digo os que vieram do interior, mas que já estavam aqui, entenderam que era preciso mobilizar a população de Sambizanga para o período que vinha a seguir, que era um período de confrontação, um período de luta, rivalidades e por aí fora. E então, o MPLA portanto, apareceu no Sambizanga com o objetivo de mobilizar a população do Sambizanga. Mas não estou a ver que nessa altura a política tivesse sobreposto ao desporto. Eu diria até que houve até uma certa continuidade, porque depois que as coisas acalmaram minimamente, depois de 1975, tanto já em 76, o que aconteceu depois foi mesmo continuidade. Começaram a aparecer os torneios corporativos outra vez, portanto, o futebol começou a ressurgir, depois foram aparecendo os campeonatos. Portanto, não vejo que tenha havido uma ruptura. Claro que já não foi nos mesmos modos que no outro tempo. Mas, tanto mais que a certa altura, já depois do país ter já uma certa calmia, o próprio presidente Agostinho Neto entendeu que era preciso reerguer o desporto, o futebol. Era preciso reerguer o desporto e então ele entendeu que podia contar com a experiência daqueles que estavam lá fora. Foi aí que foi criada a caravana, agora eu não me lembro como é que chama o nome da Havemos de caravana, voltar, mas né? diga. Havemos de voltar. Bom, foi aí que foi criada a caravana, havemos de voltar. Portanto, foi o Agostinho Neto que convidou as antigas glórias do futebol angolano portanto, apelou ao patriotismo deles para virem para Angola a fim de reerguer o nosso desporto. E pronto, eles vieram, já vinham com alguma experiência, muitos deles fizeram parte
do Ministério da Juventude e Desporto. Foram os quadros que nós não tínhamos, muitos deles, tanto o caso do Enguila, o, o caso do João Machado, esses depois ocuparam os ministérios, com mais alguns que estavam já aqui, o futebol ressurgiu. O futebol e outras modalidades, tanto mais que depois o basquete sobressaiu-se, também tivemos o hóquei em patins e por aí fora. Então, isso foi já numa outra fase. Portanto, nós já tínhamos aqui um núcleo de antigos jogadores, portanto, como disse o Candembo, grande parte dos grandes futebolistas que andavam aqui e que jogavam oficial, com a situação do pós-25 de Abril, foram embora para Portugal, mas ficaram os nativos. E havia um núcleo de jovens, agora vou falar do futebol, de jovens futebolistas que faziam parte das escolas de futebol no tempo colonial. Não sei se está a lembrar, o Fernando Peroteu tinha uma escola de futebol aí na zona de São Paulo, que tinha muitos miúdos que depois vieram a revelar-se grandes futebolistas já no pós-independência. Mesmo as equipas da Baixa também tinham camadas jovens, tinham escalões de juvenis, júniores, que toda essa malta, quando aí nos anos 80, eles atingiram aquela maturidade futebolística e nós passamos a ter tanto uma explosão no nosso futebol que foi uma coisa séria, né? Portanto, apareceram grandes jogadores naquela altura e o nosso futebol evoluiu muito. Pena que faltou-nos os mecenas. Portanto, nós estamos com um país com problemas económicos. Agora, os mecenas foram-se embora todos. Portanto, nós já não tínhamos um Manuel Vinhas para organizar um torneio Cuca, já não tínhamos pessoas que pudessem ajudar a desenvolver o nosso desporto. Nós até hoje estamos a nos ressentir desses problemas todos. Ok. Portanto, era isso que eu ia dizer. Obrigado, Francisco. Tá. Muito interessante, de facto, essa visão que nos traz do desporto visto da área suburbana, e não só, também da área urbana de Luanda. Pois é, essa escola do Fernando Peiroteu, que eu acho que até se calhar ouvi pela primeira vez quando veio cá lançar um livro, é de facto muito interessante. Ele depois, enfim, ele depois volta para Portugal, é selecionador nacional, mas é interessante como ele teve esse projeto, não é? E virado para o desporto popular, se quisermos, não é? Enfim, isso é o tema de conversa, eu vou deixar para outra altura. Desculpa-me só fazer aí uma chega. Creio que a Claro. escola, num projeto privado do Fernando Peiroteu, era do Conselho Provincial de O Educação Conselho Física. Provincial, sim, tem razão, sim, é verdade. Ele, Hum? ou pelo menos ele trabalhou, ou trabalhava no Conselho Provincial, não é? Pronto, sim. Nuno, eu não sei, pronto, a minha questão aqui já tem a ver um pouco com esta transição, não é? Não sei até que ponto acompanhaste o discurso sobre a democratização do desporto em Moçambique, mas dentro dessa transição há uma questão interessante e que tu, enfim, também já escreveste sobre isso e que tem a ver com essa continuidade, podemos falar assim, da natureza dos duplos vínculos ou dos triplos vínculos, isto é, mais concretamente, portanto, as pessoas que se identificavam, né, pelos clubes da metrópole, Sporting, Benfica, o Porto, etc., continuaram no pós-independência e até hoje a identificar-se com estes clubes. Hoje em dia eu até diria que alguns também se identificam com outros clubes europeus, fora de Portugal, mas enfim. E ao mesmo tempo com os clubes locais, ou os clubes nacionais, não é? Isto é um fenómeno que teve paralelo, não é? Em Angola também, em Cabo Verde, como eu estou a dizer. Achas que podemos falar, em que medida é que podemos falar de continuidades ou de rupturas neste aspecto de legados coloniais
ou não, não é? Pronto, e era esta a minha questão, e depois, enfim, apelando também aqui a alguma síntese, porque já vi que pois já estamos a ficar com tempo, se ainda te sobrar tempo, se quiseres falar também nesta transição, se houve ou se assististe a alguma reconversão, digamos, do capital de prestígio das modalidades, ou se não, ou se podemos falar de uma certa continuidade. Sim, obrigado. Só antes de responder à tua questão, é Sim, interessante. Eu há pouco dizia que na verdade, enfim, que o regime operou uma série de modificações nos anos 60, né, num contexto, enfim, na verdade, militar e de propaganda, de conquista dos corações e das mentes. Seja como for, para que isto também não fique demasiado linear, houve algumas pessoas que, dentro das instituições do Estado, tiveram algum espaço para fazerem políticas, se quiserem, que na verdade iam ao encontro no fundo, de conceder direitos e serviços às populações. Isso é interessante no caso do Conselho Provincial de Educação Física de Moçambique, sobretudo já na fase final dos anos 60, quando teve à sua frente alguém que foi bastante importante também para o desporto português, chamado Noronha Feio. Isso tinha a ver com questões de luta dentro da própria educação física em Portugal metropolitano, que existiam sobretudo dentro do Instituto Nacional de Educação Física, onde, contra um conjunto de políticas que marcaram durante muitas décadas o Estado Novo, havia um conjunto de jovens que, embora educados no Instituto Nacional de Educação Física, estavam a ser claramente influenciados por tradições de ensino e prática do desporto que vinham de contextos políticos bastante diferentes, nomeadamente dos chamados países socialistas. E, portanto, começa a criar-se, ainda durante o Estado Novo, um conjunto de um pensamento e uma prática que, na verdade, tinha a ideia de que o desporto devia ser fundamentalmente algo praticado, mais do que consumido, e que devia ser oferecido por instituições do Estado que, enfim, que tivessem ao serviço das populações. E isso existiu dentro do Instituto Nacional de Educação Física, como existiu nas suas extensões ditas ultramarinas na altura, nomeadamente no Conselho Provincial de Educação Física de Moçambique, onde Noronha Feio, durante algum tempo, conseguiu realmente, sobretudo, por exemplo, na colocação de cestos de basquete, uma coisa tão simples quanto isto, não é? A colocação de cestos de basquete nos bairros suburbanos, não é? Houve ali algum esforço, na verdade, para alguma democratização desportiva para lá do futebol, não é? Porque, enfim, como o João dizia, realmente, enfim, na verdade, o que se praticava nestes mundos suburbanos era fundamentalmente o futebol. E, portanto, aqui há uma ligação evidente entre esta tradição, se quiserem, de desporto socialista, que era muito promovida por chamados países que estavam na órbita da União Soviética, também por Cuba, que era a ideia de um desporto de prática contra um desporto de consumo, não é? E eu acho que muitos dos partidos que vão sair a liderar estes países na independência, eles têm muito este discurso, não é? E, na verdade, no caso de Moçambique, o que vai acontecer é claramente um ataque às estruturas de um desporto comercial que tinha na sua base, na verdade, um mercado de transferências já num contexto meio profissionalizado, sobretudo entre colónias e metrópoles, e o governo da Frelimo em Moçambique vai acabar com esse mercado de transferências, portanto vai dizer que os talentos moçambicanos têm que ficar em Moçambique, não têm que ir para Portugal, portanto vai quebrar com esse mercado de transferências, e vai também quebrar com uma ideia de comercialização e de profissionalização do desporto. E uma das coisas que vai tentar fazer é precisamente acabar com um fenómeno que, se não me engano, foi o João que também que referiu para o caso de Angola, que é o fenómeno dos clubes desportivos com os nomes dos clubes portugueses, não é? O Benfica, enfim, do Lourenço Marques, o Benfica da Beira, etc. E o Sporting, etc. E, portanto, eles vão também obrigar os clubes a mudar os nomes, não é? E todos os clubes que tinham Benfica, ou Sporting, outra coisa, ou Académica, nos nomes foram obrigados a mudar. Portanto, isto tinha a ver com esta de ideia de nacionalização do desporto, ao mesmo tempo um desporto que se queria um desporto de prática e não um desporto de consumo. Bom, o que na prática veio acontecer é que, evidentemente, como também já foi dito, estes Estados africanos primeiro viveram momentos bastante conturbados. Não nos vamos esquecer que vivíamos uma crise económica mundial pós-73,
que grande parte dos quadros que existiam eram os quadros europeus que saíram, não é? Portanto, dificuldade, enfim, dificuldades evidentes em termos de conhecimento de um conjunto de áreas de organização, e depois, evidentemente, as guerras civis. Convenhamos que não é uma situação fácil para desenvolver um aparelho desportivo e ao mesmo tempo este corte de uma certa base comercial e profissional do desporto não vai também facilitar, e portanto o caso moçambicano é um caso de crise grande, não há uma crise desportiva grande, que eu, enfim, acho que vem até hoje, não é? Isto é, na verdade, no caso moçambicano, talvez com a grande exceção da campeoníssima Maria de Lourdes Mutola, enfim, não há propriamente uma produção de talento desportivo que se compara àquela que num certo período colonial existiu, e portanto, precisamente devido a essas dificuldades. É evidente que os países africanos também, numa estratégia de construção nacional, tinham muito o interesse de ter seleções nacionais fortes, mas quer dizer, seleções nacionais fortes sem talentos é complicado, não é? E portanto, a partir do momento em que em Moçambique isso foi claro, a partir do momento em que as estruturas desportivas começaram a ter dificuldades, que os campeonatos era difícil também criar talento que permitisse a constituição de seleções nacionais fortes. Isso aconteceu claramente em Moçambique. Em relação ao que o Pedro, à resposta, e vou tentar ser sistemático, quer dizer, é evidente que hoje em Moçambique há uma grande afetividade e proximidade das populações pelos clubes portugueses, não é? E acho que não é só em Moçambique, não é? Enfim, ainda agora tive de falar com alguém que veio da Guiné e que mais uma vez me confirmou a grande proximidade entre os guineenses, sobretudo em contextos urbanos, com os clubes portugueses. Há várias formas de interpretar esta proximidade. Para os nacionalistas portugueses que têm saudades do Império, isso significa que Portugal foi um bom colonizador, e a prova é que os africanos ainda gostam dos clubes portugueses. Depois há a opinião contrária, que é a opinião, enfim, de alguns nacionalistas moçambicanos que dizem que isto é a prova do neocolonialismo português. Bom, eu acho que ambas as versões não são assim muito interessantes, e eu acho que, na verdade, o interesse que os africanos continuam a ter pelos clubes portugueses vem de outras lógicas. Primeiro, parece-me que, de certa forma, e embora existissem claramente relações de proximidade, os clubes de futebol eram instituições bastante particulares dentro deste sistema de poder. E para muitos africanos, o Benfica, o Sporting foram formas, na verdade, de projetar o talento africano, não é? E eu acho que há um reconhecimento disso, não é? Há um reconhecimento de que, caramba, estamos numa sociedade colonial em que não nos são dadas oportunidades para nada, em que nós somos tratados como cidadãos de segunda, e cá está pelo menos uma atividade em que finalmente nós somos reconhecidos e ao mais alto nível, não é? Isso em Moçambique foi evidente, com os casos mais conhecidos do Hilário, do Coluna, e portanto os clubes portugueses necessariamente foram identificados com isso, não é? Como um lugar, ao contrário da maior parte das instituições coloniais, onde se davam oportunidades, não é? Não se davam a muitos, mas aos que se deram, isso foi muito importante. E, portanto, esse vínculo vem muito disso, não é? Cá estamos finalmente representados, não é? E eu acho que isso não, apesar de, no caso de Moçambique, haver políticas que tentaram acabar um pouco com esses vínculos logo no pós-independência, eu acho que depois a coisa normalizou-se mais tarde. Esses vínculos nunca deixaram de existir, não é? E, portanto, mesmo para aqueles ferrenhos anticolonialistas, líderes dos movimentos, eles nunca deixaram de gostar do Benfica e do Sporting, e conseguiram claramente distinguir o que era de uma coisa e o que era de outra. Não quer dizer que não consigo generalizar a todos, mas eu acho que genericamente era isto que acontecia, e é evidente que esse vínculo ficou, mas acho que se nós compararmos, não é, isto contra aqueles nacionalistas portugueses que eu referi, que acham que isto é um exemplo da boa governação portuguesa, eu acho que na verdade para muitos africanos isto foi isto que ficou, sobretudo, não é? Acho que o futebol foi das coisas que ficou e que ficou mais forte, não é? E hoje estes africanos acompanham o que se passa no futebol português, mas se calhar não fazem ideia quem é que são, o que é que se passa em Portugal genericamente. Mas sobre o futebol português sabem, mas do resto não sabem. E se sabem é porque se interessam e porque isso foi importante para as suas vidas, em alguma ocasião, e acho que isso ficou, isso acho que se percebe a partir de uma sociologia do desporto e dos clubes de futebol, mais do que de uma espécie de projeção de história política sobre isto. E parece-me evidente que
que eu acho que as pessoas conseguem separar as duas coisas, não é? O que é que foi o colonialismo, o que é que foi a violência colonial e o papel dos clubes portugueses, que não foi perfeito e não foi bom em inúmeras circunstâncias, não é isso que eu estou a dizer, mas ao mesmo tempo, em comparação com outras instituições coloniais, foi bastante melhor, não é? Foi bastante melhor e foi um espaço onde os africanos puderam mostrar o seu talento dos poucos espaços que tinham. E nesse sentido, eu acho que isso explica um pouco porque é que estes clubes são ainda bastante apreciados muitas vezes por jovens que já não vivem, que não, de todo não têm uma relação direta com o mundo colonial e continuam a acompanhar, e agora pela internet, e veem as coisas e conhecem a equipa toda do Benfica e do Sporting, e onde, na verdade, alguns jogadores também, enfim, temos que ter, alguns jogadores africanos continuam também a ter acesso, enfim, talvez o mais recente seja, para infelicidade do Benfica, o Géni Catano, não é? O ponta defesa direito do Sporting, né? Que lá nos marcou 2 golos no último jogo. Mas quer dizer que certamente é hoje bastante apreciado também em Moçambique. Mas pronto, isto para dizer que eu acho que é preciso olhar para estes vínculos de uma forma também, evitando às vezes estes grandes discursos políticos, porque eu acho que a explicação está no outro lado, o que não quer dizer que não fosse muito bom, que se calhar que os africanos tivessem uma relação mais próxima com os seus clubes, não é isso que eu estou a dizer, mas hoje também começamos a ver, como o Pedro disse, e mesmo para terminar, que também, enfim, hoje os indivíduos com acesso à informação também seguem o que é que se passa no campeonato inglês e seguem o que é que se passa no campeonato brasileiro, enfim, e conseguem estar a jogar em vários tabuleiros ao mesmo tempo. E o tabuleiro do campeonato português continua a ser bastante importante nestes países africanos, e acho que isso deve ser analisado com alguma cautela para não exagerarmos às vezes nas interpretações que fazemos a partir daí. E acho que é um pouco isso. Obrigado. Obrigado, Nuno. Eu vou aproveitar para pegar uma ou duas coisas que referiste eh, e para passar a bola ao Silva Candembo, e que tem a ver, tentar saber se em Angola se houve, enfim, esta tensão, vamos dizer assim, entre essa necessidade, vamos dizer, de um desporto de formação de base, uma desportivização para as massas, e ao mesmo tempo a necessidade, não é, da afirmação identitária de Angola através das competições ao mais alto nível. E o caso de Angola, apesar de tudo, teve consoante as modalidades, foi-se conseguindo afirmando. Eu acho que o caso do basquetebol, que o Nuno falou, também é paradigmático, não é? Eu não sei se isso também tem alguma coisa a ver. Como, por exemplo, há uma coisa interessante que se vê nas ruas de Luanda, e que eu imagino que seja desse tempo do pós-independência, e que são também a construção dessas tabelas de basquete, que muitas hoje parecem estar assim já em desuso, mas que se vê um pouco em vários bairros de Luanda, não é? Enfim, isto foi só uma à parte, era perceber isso, porque, e depois também com a guerra, né? Apesar da guerra. Isto é, a guerra foi impeditiva então de projetar na prática essa, vamos dizer, essa visão de pendor socialista, da construção, né, do homem novo, desse desporto para as massas, ou não, né, ou na verdade os sucessos que Angola foi tendo ao nível dessa afirmação internacional, se calhar teve mais a ver com o trabalho dos próprios clubes ou de figuras de relevo que souberam de uma maneira ou de outra preparar estruturas mais consistentes em algumas modalidades. Passo então a palavra, João, e obrigado. Obrigado. O que aconteceu em Moçambique e que o Nuno acaba de descrever agora quase aconteceu, é quase uma fotocópia do que aconteceu em Angola. E em Angola começou com um processo de desfiliação de clubes angolanos a clubes portugueses. Por exemplo, o Futebol Clube de Luanda era filial número 5 do Futebol Clube de Porto. Desfiliou-se. O Futebol Clube do Lubito desfiliou-se. E veio também a história da mudança de designações desportivas. O Sporting deixou de ser o Sporting, o Benfica deixou de ser, por imposição governamental. Houve, inclusivamente, uma lei que levou a essas mudanças. Mas, curiosamente, aí uns 9 anos depois, ou 8 anos depois, aí em 1988, quase todos os clubes regressaram às nominações
as designações anteriores. Agora, o desporto angolano, portanto, pós-independência, ergue-se essencialmente numa base que tem que ver com o desporto do Bloco de Leste. Portanto, as autoridades angolanas inspiram-se no desporto de leste, um bocado também para justificar, se calhar, a justeza da opção política, inspiram-se nesse desporto que tinha muitas medalhas, a RDA, a União Soviética, que em Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo fazia sempre muito boa figura, e é com base nisso que constrói o nosso edifício desportivo, de modo que nós tínhamos muitas vezes, e às vezes até a despropósito, equipas militares da Bulgária, da RDA, da União Soviética, de uma série de países. E depois, a partir mais ou menos do princípio da década de 80, há um acordo com a RDA que recebe vários técnicos angolanos para estudarem na Universidade de Leipzig, fazerem cursos, frequentarem cursos superiores, cursos de treinadores, cursos muito especializados de gestão desportiva e correlatos nessa universidade, mas eram cursos muito, muito curtos. Estes treinadores, basicamente, e tirando o caso do basquetebol, no atletismo, no handball, no voleibol, estes treinadores é que vêm, digamos assim, revolucionar todo o sistema de preparação desportiva, porque havia, depois que houve o êxodo do 74, 75, aliás, com a ponte aérea Luanda-Lisboa, que levou mais de 300 mil europeus e euro-descendentes também. Portanto, houve um vazio muito grande e Angola teve praticamente que começar do zero. E começar do zero começou-se com o desporto para todos, nas comunidades, portanto, instituindo nas comunidades, ou lançando nas comunidades modalidades que antes eram praticadas apenas pelas elites, como o basquetebol, o handball, que não estavam ao alcance de todos. Mas a Universidade de Leipzig é fundamental para a estruturação do nosso desporto com bases já com alguma ciência já, né? Porque antes a preparação era muito empírica, e sobretudo depois que houve o êxodo, as coisas pioraram muito. Teve-se começar do zero com a Universidade de Leipzig no centro de quase toda a estruturação. Lá passaram dezenas de técnicos angolanos que chegaram aqui e replicaram o conhecimento, espalharam conhecimento para outros técnicos e, a partir daí, sobretudo no handball e no atletismo, a Angola começou a ter um desempenho bem melhor do que nos primórdios da independência nacional. Já no basquetebol foi exatamente o contrário. Foi exatamente o contrário, porquê? Porque enquanto na governação, sobretudo no aparelho partidário, não é? Então em funções defendiam que Angola devesse pronto, seguir a escola jugoslava ou soviética, quando o basquetebol também era forte. Houve aqui uma figura fundamental, que é o professor Vitorino Cunha, que o negócio renegou-se redondamente a abraçar a escola soviética ou a escola jugoslava, e ele defendia já naquela altura em que os Estados Unidos eram o covil do imperialismo, né, como se dizia no jargão político, ele já defendia que nós só iríamos para a frente se fizéssemos parcerias com os Estados Unidos. E ele é o primeiro técnico que vai para os Estados Unidos, fica, creio que quase um ano na Universidade de St. John's, se não estou em erro, aí nas imediações de Nova York, e volta para Angola com outros conceitos, introduz a estatística pormenorizada no basquetebol, e a partir daí há um trabalho de profundidade nos clubes e em consonância com a federação, é esse trabalho que leva a Angola à hegemonia do basquetebol africano durante quase 30 anos, né? Foram 3 décadas de hegemonia, mas assente neste trabalho. O handball, a matriz é um pouco diferente, portanto, parte da RDA, parte da antiga, da antiga Alemanha de Leste, concretamente na Universidade de Leipzig, onde curiosamente se formou também
o técnico Arthur Jorge, que foi do Futebol Clube do Porto, e mais alguns técnicos do futebol português de renome. Eu já não me lembro agora, mas sei que alguns passaram por Leipzig. Portanto, era tida como uma escola extremamente moderna, a qual Angola decidiu aderir para obter resultados desportivos positivos, melhorados, sobretudo nas modalidades coletivas. Falo do handball, falo um bocado do voleibol. Relativamente, por exemplo, ao hóquei em patins, não havia digamos, fazer sair uma curva, não tinha como, portanto. A relação com Portugal continuou. Os torneios com equipas portuguesas eram constantes de certo modo, o nosso hóquei em patins tem muito da matriz do hóquei em patins português. Agora, deixa-me, relativamente aqui a uma questão também colocada pelo Nuno, que tem a ver com a aproximação dos angolanos a clubes portugueses. Eu acho que isso é um fenómeno sociológico que precisa de um estudo muito aprofundado. Como ele disse mesmo há bocado, há gerações que já não viveram o período anterior à independência e continuam a seguir os clubes portugueses. Se fizer um levantamento exaustivo, há de se perceber que, por exemplo, eu não sei como é que funciona no Sporting e no Porto, mas, por exemplo, eu sei que nos lugares cativos do estádio do Benfica há muitos angolanos. Os angolanos seguem o campeonato inglês, veem os jogos ingleses, seguem o campeonato espanhol, o clássico e eh, muitos jogos de alta qualidade, mas curiosamente não conheço, pelo menos naquilo que é o meu ciclo de amigos e de pessoas conhecidas, não vejo ninguém que seja, por exemplo, sócio do Barcelona ou do Real. Mas há dezenas de sócios, se calhar centenas de sócios do Benfica, do Sporting e do Porto. Inclusivamente, e pronto, eu não vou citar aqui nomes, eu lembro-me de 89 ter ido a Portugal e ter levado um dinheiro em mão para pagar cotas na Académica e no Sporting de Portugal de um sujeito angolano que saiu de Portugal, fugiu para a luta de libertação, mas tinha esse vínculo. Isso em 89, quando o país nem sequer ainda tinha mudado. E eu levei o dinheiro para pagar as cotas nesses clubes. Portanto, é uma ligação que eu acho que merecia um estudo aprofundado, um estudo sociológico muito sério para entender bem este fenómeno que é extremamente interessante. E eu acho que isso não tem nada de política, é muito mais do que isso. Obrigado, João, e agradeço também o seu pedido de síntese. Vou finalmente, já para fecharmos aqui a nossa conversa, porque o tempo já está muito esticado, passar, enfim, a bola ao Vítor Melo para um remate final, enfim, do que foi dito agora, sobretudo nesta última de conversas. Eu sei que, não é, com a entrada do poder do país GC, por exemplo, não é, houve uma certa crítica ao que se entendiam como essa supervalorização das competições desportivas que tinha sido mais incentivada pelo regime português, não é? Sempre também associado a um certo discurso dessa cabo-verdianidade. Então, no âmbito do desporto, né, do pós-independência, tanto em Cabo Verde, enfim, como em Guiné, como é que, ao fim e ao cabo, se passou a transição, enfim, destes processos que temos vindo aqui a falar? Já tinha falado um pouco antes também na questão do golfe, mas perceber estas imbricações políticas e culturais e desportivas nessa transição, que obviamente também teve dificuldades, né? Eu creio que, né, a própria Taça Amílcar Cabral, que creio que tinha sido criada pelo próprio, pelo menos com o apoio do país GC, em 1980, eles não que teve lugar a taça na Gâmbia, eles próprios não participaram, né, por dificuldades financeiras. Então temos aqui se pudesse fazer assim um resumo, apelando também à síntese do que foram esse processo e as tensões e obstáculos que terão havido nesta ideia de continuidades e rupturas. Vítor, força.
Bom, Pedro, eu acho que tem umas peculiaridades no caso cabo-verdiano, né? Primeiro que não houve guerra colonial no território cabo-verdiano, né? Quer dizer, os cabo-verdianos participaram da guerra colonial na Guiné. Às vésperas da independência, havia muito pouca adesão à independência no território cabo-verdiano, né? E houve conflitos dentro do território cabo-verdiano, né? O Tarrafal fechou, quando o Tarrafal fechou com cabo-verdianos dentro, né? Assim, uma parte dos cabo-verdianos estavam em conflito com a tese de que a independência seria melhor enfim, para o arquipélago, né? Assim, então, quando, além de tudo, Cabo Verde se torna independente num projeto bastante confuso de Estado binacional com a Guiné, né? Então, havia ali que articular dois novos países colônias que supostamente tinham uma relação, mas que era uma relação mais articulada no âmbito dos discursos do que da prática cotidiana. Então, quando o PSGC assume o país independente, ele tem em vista, então, a formação do homem novo, né, como foi comum a todos, mas tem uma linha muito curiosa que é a africanização dos espíritos, né, porque sequer havia o grande embate que havia em Cabo Verde era entre as suas duas ilhas, entre São Vicente e Santiago, entre Praia e Mindelo, né? Assim, sequer é, entre muitos cabo-verdianos havia tanta relação assim com o continente africano. Tanto é que uma parte queria ficar, enfim, ter o mesmo estatuto que tinha, que teve Madeiras e os Açores, né? Então, a intervenção no esporte se dá em linhas parecidas com o que houve em Angola e em Moçambique, né? Uma certa relação com os países soviéticos e uma certa tentativa de controle da antiga prática esportiva que, supostamente, na visão do PAIGC, era alienante, era fruto do colonialismo. O que acontece é que as lideranças esportivas cabo-verdianas não concordavam com isso, né? Porque sempre houve uma mobilização de que o esporte fazia parte, né, da peculiaridade da identidade cabo-verdiana, da cabo-verdianidade. Então, até 1980 foi uma enorme tensão no âmbito esportivo cabo-verdiano. O que vai acontecer em 1980 é o fim do projeto do Estado binacional com a Guiné, né? Assim, quando a gente vê isso anunciado no New Pincha, que foi depois do golpe do Luiz Cabral, é uma grande manchete dizendo acabamos com o projeto que não dava mais. No jornal cabo-verdiano é uma linha, é muito pouco, dizendo, ok, não dá mais, vamos criar aqui o PSCV e vamos em frente, né? Assim, a impressão clara é que Cabo Verde estava se livrando de um problema que não tinha como administrar. Então, a partir de 1980, há uma certa articulação com uma antiga linha identitária que vem antes do período da independência. Há uma certa acomodação entre a velha linha identitária cabo-verdiana e aquilo que veio com o PAIGC, né? Assim, então, antigas lideranças voltam a uma certa proeminência, entre eles Baltazar Lopes, né? Assim, eu acho que o mais indicativo desse momento é um discurso de uma importante liderança chamada Antero Barros, que retorna com o fim do projeto binacional e vai fazer um discurso no clube de golfe dizendo: bom, finalmente acabamos com isso, né, voltamos a ser cabo-verdiano. Uma prova que os cabo-verdianos são especiais é que nas outras colônias acabou o clube de golfe, aqui não acabou, né? Assim, só que aí ele faz uma reorientação do discurso. Ele já diz que o clube de golfe também foi uma estratégia de resistência ao colonialismo. Então, quer dizer, no discurso parecido dele antes, isso não estava colocado, né? Era só a identidade cabo-verdiana. No pós-80, a gente percebe uma certa articulação dos discursos, né? Assim, e aí, Cabo Verde vai ter um cenário parecido com os outros países, do que se refere às equipes portuguesas, mas um pouco diferente, porque em Cabo Verde o nome não era exatamente o mesmo, não era o Sporting de Bissau, né? Não era o Benfica, era o Mindenlense, o Travadores, né? Assim, então você tinha esses clubes tinham uma certa relação com os clubes portugueses, né? Assim, mas tinha também uma forte identidade local, né? Assim,
Curiosamente, quando o Cabo Verde teve a sua maior conquista até hoje, que foi a Taça Amilcar Cabral de 87, se eu não me engano, o Sporting tinha sido campeão no mesmo dia. Não me lembro se da Taça da Copa. Então, as ruas ficaram cheias de gente, uma parte com a camisa da seleção e uma parte com a camisa do Sporting. Isso desencadeou um grande debate no país, né? Um pouco a linha do que o Nuno está falando, alguns denunciando o colonialismo, outros dizendo que não. Eu acho que, na verdade, essa é uma questão muito bem resolvida se a gente entende que as linhas de filiação futebolística seguem caminhos muito múltiplos, né? Então, assim, por exemplo, eu sempre tendo a achar que uma das principais linhas de filiação futebolística é a familiar. Você passa de pai para filho, né? E se alguém não segue isso, inclusive é um traidor da pátria, né? Assim, traidor da família, né? O meu filho João, ele tinha direito de não torcer para o Flamengo, mas nesse caso eu também tinha direito de não pagar a comida dele, de não pagar a escola, de não fazer qualquer coisa. Ele foi um menino esperto e resolveu ser flamenguista como o pai, que também sou flamenguista igual ao meu pai. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no fundo, o que acontece é que pode ter, são clubes de Portugal, mas existe uma apreensão afetiva e sentimental dessas equipes. Nesses espaços que outrora foram espaços coloniais. Né? Assim, o Benfica acha que ele é de Lisboa, mas o Benfica ele é um monte de Benfica, que em cada lugar onde ele se manifesta foi tomado como parte daquela identidade familiar, daquela identidade emocional. Isso não passa efetivamente pela política. A política acha que ela passa por tudo, mas ela ainda não consegue passar por muitos afetos, pelas emoções, e por isso que o esporte é tão difícil de caber no quadradinho da política, porque ele tem coisas que extravasam largamente esse quadradinho específico. Né? Largamente tem coisas muito afetivas. Né? Então, quando lá em 1987 a população cabo-verdiana está celebrando as conquistas com a camisa do esporte, do Benfica, ou da seleção de Cabo Verde, dá no mesmo. Né? Assim, o que a população está querendo é expressar sua felicidade, seja com aquilo que lhe é afetivamente e emocionalmente muito, muito valoroso. Obrigado, Vítor. Muito obrigado a todos. Acho que terminamos de uma forma ótima, bastante bonita. O tempo já vai longo. Eu queria também estender os meus agradecimentos aqui à assistência. Estão aqui vários colegas, alguns também já tiveram que sair. Pronto, eu vou ficar talvez a dever um favor e pedir desculpa de não abrir a conversa, mas infelizmente, por um lado, né, infelizmente não, a conversa deu muito que falar, foi muito rica, penso eu. Ainda daria de facto para continuarmos esta conversa, até para saber o que sucedeu um pouco nos anos, enfim, desde os anos 80, onde agora o Vítor ficou até ao século XXI, mas claro, isso ficará para outra oportunidade. E é isso, vou dar por concluída. Quero agradecer muito a todos, espero que tenham gostado tanto quanto eu. Acho que foi muito interessante esta conversa. Os objetivos que tínhamos proposto acho que ficaram bem conseguidos. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa que queira muito dizer, que ficou por dizer. Se não, diga, João. Era uma chega assim muito, muito rápida. Na década de 80, as relações entre Angola e Portugal, relações políticas, Estado a Estado, eram péssimas, péssimas, péssimas. E foi organizado aqui um torneio em que o Porto e o Benfica vieram em 87. Curiosamente, vieram no mesmo avião. Não sei se isso seria possível nos dias de hoje. E a partir daí, com a intervenção da embaixada, com a intervenção do diretor da Sonangol, que na altura organizou o torneio, com a intervenção de entidades do Estado, a partir daí, creio
que as relações passaram a ser menos tensas do que eram antes de fevereiro de 87. Portanto, para dizer também que, neste particular, o desporto, o futebol concretamente, jogaram um papel importantíssimo na regulação ou na melhoria das relações Estado a Estado entre Angola e Portugal. Sim, senhor. Ah, bom, então se acho que já estamos todos conversados, eu com certeza esta conversa depois irá desdobrar-se noutros espaços. Mando o meu abraço a todos, o meu agradecimento e um bem-ajam e até à próxima. Obrigado por participar. Muito obrigado. Abraço. Abraço, Obrigado. tudo bom, abraço. Obrigado. Abraço a todos. Abraço, Vitor. Abraço, irmão. Tudo de bom para você. Pronto, Tchau, obrigado. obrigado. Abraço.